Pessoal, boa noite, né? Retornando agora para o segundo bloco, né, do dia 4 de junho aí, direito empresarial, sociedades em espécie. E nós terminamos a análise do contrato social, né? E a gente precisa estudar a partir de agora a classificação das sociedades, né? Classificação das sociedades. E a gente vai fazer essa classificação das sociedades segundo 3 critérios, né? A primeira observação referente a esses critérios é que são critérios autônomos e independentes entre si. Então, se pedir para classificar sociedades, é para classificar segundo todos esses critérios, porque eles são autônomos e independentes entre si. De modo que toda e qualquer sociedade ela vai ter uma classificação segundo cada um dos critérios, né? E segundo o primeiro, segundo o terceiro critério. Então, são critérios autônomos e independentes entre si e todos eles, né, se aplicam para todas as sociedades. E o primeiro critério classificatório é quanto à importância dos sócios, né? Então, primeiro critério classificatório, quanto à importância dos sócios. E quanto à importância dos sócios, a gente tem as sociedades de pessoas, né, e as sociedades de capital. Na sociedade de capital, nós temos os sócios, claro, porque toda sociedade tem sócio. Só que, na verdade, não importa a pessoa dos sócios, importa apenas o capital, importa apenas o dinheiro. De modo que a sociedade de capital, ela admite toda e qualquer pessoa como sócio. Basta que ela pague, ou seja, que ela integralize cotas sociais, né? Essa é a sociedade de capital. Ela admite todo e qualquer tipo de pessoa, bastando que se integralize o capital social. Gente, é o que acontece nas sociedades por ações. As sociedades por ações, elas são todas sociedades de capital. Porque as ações são títulos livremente comercializados no mercado. E todo mundo que quiser pode comprar uma determinada ação de uma determinada sociedade, se tornando sócio, se tornando tecnicamente acionista daquela sociedade. Então, a sociedade por ações, ela é sempre uma sociedade de capital, porque as ações são livremente comercializadas e qualquer um que quiser pode comprar, e ao comprar é inserido automaticamente dentro do quadro societário, dentro do quadro de acionistas daquela determinada sociedade. Então, não importa nada a pessoa do sócio, ou quem é ou deixa de ser o sócio. Importa que ele pague. Pessoal, enquanto que as sociedades de pessoas, ao contrário, importa a pessoa do sócio, né? Importa a pessoalidade do sócio. Na sociedade de pessoa, não é qualquer sócio. Na sociedade de pessoa, exige-se um sócio determinado. Não é qualquer sócio, é um sócio determinado. Isso acontece principalmente nas sociedades cooperativas, né? Porque se a cooperativa ela permite até uma distribuição do lucro por trabalho e quem trabalha mais gera, né, mais benefício para a sociedade, o sócio ele vai querer alguém que saiba aquele trabalho, que está inserido naquele trabalho, que tem costume com aquele trabalho. Então, importa a pessoa do sócio, não é qualquer um, tem que ser aquele sócio ou o sócio que tenha já uma aptidão, alguma afinidade com aquela determinada cooperativa, né? Então, as cooperativas, elas são sociedades, né, de pessoas, elas são sociedades de pessoas, porque importa a pessoalidade do sócio, importa quem é o sócio. Por mais que o sócio eventualmente queira pagar, estou pagando, né? Se ele não tiver aptidão com o objetivo daquela cooperativa, ele não vai se tornar sócio, ele não tem por que se tornar sócio aí, né? Por exemplo, os professores aí querem fazer uma sociedade cooperativa, uma cooperativa de professores de direito, para dar aula de direito. E aí aparece um professor de matemática, por melhor que ele seja, eventualmente ele pode não ser permitido a entrada dele naquela cooperativa.
porque ele não tem afinidade com o objeto que é a sociedade cooperativa de professores de direito e vice-versa, né? Uma sociedade cooperativa de professores de matemática. Eu não faço sentido nenhum estar lá dentro, não sei bolhufas de matemática, né? Então eu só vou, eu vou estar lá como um bebedouro, né? Só vou lá estar atrapalhando a passagem da galera. Então não faz sentido nenhuma aí, né? Então as sociedades cooperativas funcionam como sociedade de pessoas. Pessoal, essa é a distinção, né, entre sociedade de capital e sociedade de pessoa. Só que na prática essa distinção gera efeitos. Aí, na prática essa distinção gera efeitos. Qual que é o efeito? Olha só. Na sociedade de capital, como não importa a pessoa, pode ser qualquer um, basta que essa pessoa pague, a entrada e a saída e a entrada de novo sócio numa sociedade de capital, ela independe de anuência dos demais sócios. Numa sociedade de capital, a saída e a entrada de novos sócios, ela independe dos demais sócios. Então, veja, eu sou sócio de uma sociedade de capital, quero vender minhas cotas ou quero vender minhas ações. Eu posso? Posso, livremente. E aí eu resolvo vender para o Luciano. O Luciano pode comprar? Pode. Ele pagando o preço que eu peço, ele, sendo uma sociedade de capital, ele pagando o preço, ele entra automaticamente. Os demais sócios nem ficam sabendo disso, né? Então, na sociedade de capital, a saída e a entrada de novo sócio independe dos demais sócios. Os demais sócios não ficam sabendo, ou se ficarem sabendo também, não depende nada deles. Eles não vão poder barrar, eles não vão ter que concordar, eles não vão ter que assinar nada. A entrada e a saída é absolutamente livre. É absolutamente livre. Enquanto que, olha só, na sociedade de pessoa, como importa a pessoa do sócio, como importa a pessoalidade do sócio, a saída e a entrada de sócio não são livres. Não são livres. Dependem de anuência dos demais sócios. Numa sociedade de pessoa, a saída de um sócio e a entrada de um novo sócio depende de anuência dos demais sócios. O que é anuência? É concordância. Os demais sócios, então, para que haja uma troca do quadro societário, eles vão ter que concordar. E se eles não concordarem? Não sai, não entra. Ou seja, na prática, numa sociedade de pessoas, os demais sócios têm direito de veto à entrada de um novo sócio. Na sociedade de pessoa, né, os demais sócios têm direito de veto à entrada de um novo sócio. Rodrigo, então os acidentais não valem, só valem para pessoa física. As cláusulas acidentais, elas não são necessárias para a constituição da sociedade, mas desde que postas, elas têm que ser cumpridas. Tem que ser cumprida. Isso. Aí você está falando sociedade de pessoas, mas há outro tipo de sociedade. Se as pessoas que são, no caso, jurídicas, não concordarem, ela também não pode valer? Não, é independente. Isso aqui não é elemento acidental, né? Por exemplo, na sociedade, a sociedade por ações, elas são sempre de capitais, né? Ela é sempre de capital. Quem fala isso? Uma cláusula contratual? Não, o próprio tipo societário, né? De lei, isso aí. Enquanto na cooperativa é sempre uma sociedade de pessoa. Quem fala isso? O contrato? Não, a própria lei das cooperativas, né? Então, não é bem um requisito essencial, acidental. Isso aqui é da natureza da própria sociedade, né? Agora, na sociedade limitada, aí depende de previsão contratual. Na sociedade limitada, o próprio contrato social vai prever se ele é uma sociedade de pessoas, se ela é uma sociedade de capital. Na sociedade limitada, depende de previsão contratual, sim, né? Então, obrigado. Que isso, né? Bom, pessoal, então o efeito aqui de ser uma sociedade de pessoa
é que, na prática, a entrada e a saída de um novo sócio, ela depende, então, da anuência, da concordância dos demais sócios. Então, ó, eu sou sócio de uma sociedade, de pessoa, e eu quero vender a minha cota, aí o Luciano quer comprar. O Luciano tem o dinheiro para comprar. Só que ele só vai poder comprar, eu só vou poder vender para ele, e ele só vai poder entrar naquela sociedade, não só se ele pagar, claro, mas se tiver anuência dos demais sócios, né? Ele precisa, então, de anuência dos demais sócios. Os demais sócios vão ter que autorizar a entrada dele. E se os demais sócios não autorizarem a entrada dele, por mais que ele queira pagar, por mais que ele tenha o dinheiro para pagar, ele não poderá entrar dentro dessa sociedade aqui, né? A sociedade de pessoa, então, ela tem um vínculo maior entre os sócios, a pessoa dos sócios, né? E esses sócios, então, eles têm controle sobre a entrada e saída, eles têm controle sobre o próprio quadro societário, né? Mas isso não atinge teu direito individual, Rodrigo? Previsão expressa, previsão expressa em lei, e aí teu direito individual vai até o limite da lei, ou previsão expressa do contrato, né? E aí, se você é sócio e tem previsão no contrato, é porque você assinou aquele contrato, né? Então, não tem direito individual aqui, nem de propriedade, nada, porque decorre ou da lei ou do contrato, né? Então, não gera limitação. O sócio, quando ele entra, por exemplo, ele entra numa cooperativa, ele já está sabendo que vai funcionar como uma sociedade pessoa, né? Ou então, quando ele não é cooperativa, é uma sociedade limitada, mas ele assina o contrato social e lá já tem cláusula transformando em sociedade pessoa, ele entra sabendo também, né? Então, as claras, ou por força de lei ou por força de contrato, né? Pessoal, então, ó, a sociedade por ações é sempre de capital, a sociedade cooperativa é sempre de pessoa, e a sociedade limitada pode ser de capital ou de pessoa, a depender do próprio contrato. O contrato que vai trazer lá. Trata-se de uma sociedade de capital ou trata-se de uma sociedade de pessoa. E aí, na sociedade limitada, a gente só vai saber se é de capital ou de pessoa se a gente analisar o contrato. Se for de capital, pode vender e pode comprar livremente. Não precisa nem, né, informar os outros, né? Os outros têm direito de preferência na sociedade limitada, né? Na venda de cotas, os outros sócios têm direito de preferência. Então, você tem que avisar e tem que dar o direito de preferência. Mas o sócio é livre para vender e quem comprar é livre para entrar dentro da sociedade aí. Na sociedade de pessoas, não, né? A mudança do quadro societário para vender e para comprar, entrando na sociedade, depende de anuência dos demais sócios. Bom, pessoal, pergunta de prova. Morreu um sócio. O herdeiro desse sócio se torna sócio da sociedade? Sim ou não? Depende. Depende. Já dizia o nosso querido professor Domingos, né? Ó, todo mundo com saudade do professor Domingos, hein? A gente faz tempo que não vê o professor Domingos aí. Pessoal, ele não participou das reuniões aqui, né, que a gente teve pelo Teams, né? Então, os outros professores, apesar de não ver pessoalmente, a gente acabou se vendo. Mas o professor Domingos não pôde participar da reunião, então faz tempo que a gente não viu o professor Domingos. Então, fica um abraço aí para o professor Domingos. Estamos com saudade, né? Pessoal, olha só, morreu um dos sócios, né? Os herdeiros desse sócio falecido, eles se tornam sócios da sociedade? Como ensinou para a gente o professor Domingos? Depende. Depende do quê? Depende se é uma sociedade de capital ou uma sociedade de pessoa. Se for uma sociedade de capital, como a saída e a entrada é livre, morreu o sócio, essas cotas são automaticamente transferidas para os herdeiros, e os herdeiros, então, ao receber as cotas sociais ou as ações, se tornam automaticamente sócios ou acionistas, integrando o quadro societário, sem problema nenhum. Agora, se não for... Oi? E se um dos herdeiros for funcionário público? Não, funcionário público não pode, né? Funcionário público não pode. O que acontece se o pai tiver uma empresa e ele falece
o filho, se for um juiz, por exemplo, ele A gente vai ser a mesma ideia da sociedade pessoa. Aí eu vou falar da sociedade pessoa e eu vou acabar respondendo a tua pergunta. Então, quer ver? Olha como que funciona na sociedade pessoa. Olha lá. Então, se é uma sociedade capital e morreu o sócio, como é sociedade capital, pouco importa a pessoa, né? É livre, a saída é livre a entrada. Morreu o sócio, as cotas ou as ações são livremente transferidas para os herdeiros recebem as cotas e recebem as ações e automaticamente ingressa nos quadros societários, tornando-se sócio ou acionista dessa determinada empresa. Tranquilo. Agora, e na sociedade de pessoa? Na sociedade de pessoa, como importa a pessoa do sócio e a saída e a entrada não é livre, funciona assim. Olha lá. Morreu o sócio. Se os demais sócios autorizarem, o herdeiro recebe as cotas, torna-se então titular dessas cotas e integra o quadro societário, se tornando sócio. Belezinha. Mas desde que os demais sócios autorizem o recebimento das cotas pelo herdeiro e, com isso, o herdeiro recebe as cotas e se torna sócio integrando os quadros societários. Mas precisa da anuência dos sócios. Agora, sendo uma sociedade pessoa, os sócios, na prática, têm poder de veto. Eles podem vetar o ingresso desse novo sócio, né, desse herdeiro. Né? Morreu um sócio, os demais sócios vetam, né, a entrada desse herdeiro como sócio, então significa que esse herdeiro não vai poder receber as cotas sociais, e se não recebe as cotas sociais, ele não vai poder se tornar sócio, ele não vai poder entrar no quadro societário. Então, ele não se torna sócio. Agora, veja só, pessoal, essas cotas societárias, elas pertenciam ao falecido, autor da herança, com patrimônio dele. E o patrimônio tem que ser transferido para os herdeiros. E nesse caso, as cotas não puderam ser transferidas porque os demais sócios vetaram a transferência da cota para o herdeiro, porque não queriam aquele herdeiro como sócio, e eles podem sim fazer isso. Deste modo, só tem uma alternativa. A sociedade, então, ela vai ter que indenizar o valor das cotas a esse herdeiro. A sociedade, então, ela tem que indenizar o valor das cotas. Ela não vai transferir as cotas, mas ela vai ter que pagar o valor correspondente àquelas cotas ao herdeiro que foi vetado, ao herdeiro que não recebeu as cotas sociais. E é essa mesma solução em caso de herdeiro funcionário público. Né? O herdeiro funcionário público ele não pode exercer só que aí tem um detalhe, né, do funcionário público. Por quê? O funcionário público ele não pode ser empresário individual e ele não pode ser administrador social, mas ele pode ser sócio. Né? Então, a cota social, em regra, para o funcionário público, ela pode ser transmitida, não tem problema nenhum. O que ele não pode ser é empresário individual, aí vai ter que ser extinta, não tem jeito, né? Indenizada, né? E ele não pode ser sócio, administrador, mas mero sócio que não tenha poder de gestão, ele pode ser sem problema nenhum, né? Mas, então, com um funcionário público, não tem proibição dele ser só sócio. Se morreu o genitor e o herdeiro é funcionário público, o herdeiro recebe as cotas, ele se torna sócio, mas ele não pode ser administrador. Mas o que morreu era administrador. O herdeiro recebe as cotas e nomeia outro administrador, não tem problema nenhum, né? Mas na sociedade de pessoa, se os demais morreu o sócio e quer transferir as cotas, vai transferir as cotas para os herdeiros, mas os demais sócios vetam, a sociedade ela indeniza, né? Ela vai ter que dar em dinheiro o valor correspondente às cotas que o herdeiro não recebeu porque ele foi vetado. Né? Pergunta. Oi. Luciano, o valor das cotas, ele alterna. Ele é apurado normalmente judicialmente, né? Faz uma avaliação. Isso que eu ia te perguntar, como é que se estabelece esse valor? Porque o herdeiro pode falar, não, mas vocês estão querendo me pagar 10 e na minha concepção vale 15.
Se não tem acordo quanto ao valor, o juiz vai mandar avaliar, né? Pode ser eventualmente feita dentro do processo de inventário mesmo, ou dependendo da complexidade, entrar com uma ação própria de avaliação, né? Mas o juiz manda fazer a avaliação. E aí nomeia um perito, o perito que vai levantar o valor daquelas cotas sociais. Então, levanta o patrimônio, levanta os estabelecimentos, o aviamento, né, daquela empresa, tira as dívidas que aquela empresa tem, verifica a potencialidade de lucro dela e faz uma estimativa aí de qual é o valor das cotas sociais. Porque no no sociedade de capitais, ações, ok. Se ela tiver, aí o cara administra como ele quiser. Agora, como vou indenizar ele pode falar, mas espera aí, tá na baixa agora essas cotas, eu vou perder dinheiro. Eu não quero esse dinheiro. Eu não quero esse valor. Só que essa questão tá na baixa aí é relativa. As cotas são avaliadas no momento da morte, né? Então, todos os bens, em regra, eles são avaliados no momento da morte. Então, não importa se está em alta ou está em baixa, é avaliado no momento, o valor da cota no momento da morte. E aí precisa de conhecimento técnico, né? E não é fácil. Perito. É difícil. Antes da pandemia, depois virou bagunça, né? Mas antes da pandemia, eu tive acesso a um processo físico de avaliação de cotas de um posto de gasolina, né? Numa estrada aqui perto, né? O processo, ele é físico, ele tramita desde 2008, né? Só para avaliar as cotas e o valor dessas cotas de um posto de gasolina, para que um sócio indenize o outro, né? E parou, né? Porque suspendeu o expediente forense, o processo físico parou também. Então, é uma situação complicada, né, fazer uma ação dessa de avaliação, né? Então, por isso que eu falei, às vezes faz inventário, mas normalmente o juiz vai preferir uma ação própria. Já pensou? O inventário já é complicado, e dentro do inventário ainda fazer a avaliação de cotas sociais, na prática é impossível, né? Então, o juiz toca o inventário, mas manda fazer a avaliação em uma ação autônoma, né? Isso, tecnicamente, é falado vias ordinárias, né? O juiz remete, então, às vias ordinárias, a avaliação de cotas. E toda vez que falar isso, vias ordinárias é ação própria. Mas bem citado por você, uma avaliação dentro de uma pandemia dessa, imagina. Não. É que esse caso parou porque o processo é físico, né? Não tem ninguém no fórum, né? Então, foi por isso que parou, mas que jeito que vai avaliar? É complicado. Mas, ainda que o valor da cota ou patrimônio varie ao longo do tempo, nesse caso de sucessão de herdeiro, a avaliação é feita no momento da morte, né? Então, quanto valia a cota, né, daquela empresa no momento da morte do herdeiro. Do herdeiro não, né? Do falecido, do decurso, né, do autor de herança. Pessoal, então, fiquem espertos com essa questãozinha aí, né, que pode ser que caia na prova, né, Então, falou lá que um sócio morreu e perguntou sobre os herdeiros, a resposta vai depender da natureza daquela sociedade, se é uma sociedade de capital ou se é uma sociedade de pessoas. Na de capital, transfere o herdeiro entra, sem problema nenhum. Na de pessoa, vai depender dos demais sócios. Se os sócios autorizarem, transferem o herdeiro entra. Se os sócios não autorizarem, não transferem as cotas e a sociedade, então, indeniza pelo valor das cotas e tem todo esse problema que o Luciano levantou aí de avaliação das cotas sociais, né? E o que a Eliana falou de servidor público é mais tranquilo, né? Porque o servidor público ele não pode ser empresário nem sócio administrador. E se falecer um empresário individual, ele não vai transferir, porque o herdeiro é funcionário público, não vai transferir, vai ter que extinguir, né? O herdeiro não pode, né? Agora, se faleceu um sócio e o herdeiro daquele sócio é funcionário público, né, a princípio não tem proibição, ele recebe aquelas cotas sociais, né? O que ele não pode é ser sócio administrador. E aí, se quem morreu era o sócio administrador, transfere as cotas para o herdeiro e nomeia um terceiro, um outro administrador social, não tem problema nenhum, né? O funcionário público ele não pode ser administrador, mas ele pode ser sócio, sim. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou esse primeiro critério classificatório, que é a sociedade quanto à importância dos sócios em capital e de pessoas.
E a gente pode ver, então, esse segundo critério classificatório, que é quanto ao ato constitutivo, né? Rodrigo, a tela não está aparecendo aqui para gente, ou você não está jogando ela, se você está comentando? Não, eu tinha, então eu acho que ou eu não compartilhei ou caiu. Então deixa eu mandar aqui, só um minutinho. Aí. Pessoal, então, ó, quanto ao ato constitutivo agora. Critério classificatório quanto ao ato constitutivo. E quanto ao ato constitutivo, nós temos as sociedades de capital, sociedades contratuais, ou então as sociedades estatutárias ou institucionais. Então, quanto ao ato constitutivo, sociedade contratual, ou então sociedade estatutária ou institucional. Qual que é a diferença? A diferença é que a sociedade contratual, ela tem como ato constitutivo um contrato social. E o contrato social, ele tem o capital social dividido em cotas. E o detentor de uma cota, a gente chama de sócio cotista. Sócio cotista. Enquanto que a sociedade estatutária ou institucional, ela tem como ato constitutivo o estatuto. O estatuto. E o estatuto se caracteriza por trazer o capital social dividido em ações. E o detentor de uma ação é o acionista. Pessoal, vou montar uma tabelinha aqui, ó. Então, sociedade contratual versus sociedade estatutária ou institucional. Vamos lá. Primeira diferença, então, sociedade contratual tem o ato constitutivo, um contrato social, enquanto que a sociedade estatutária tem como ato constitutivo um estatuto social. Segunda diferença, a sociedade contratual tem o capital social dividido em cotas, enquanto que a sociedade estatutária ou institucional, ela tem o capital social dividido em ações, né? Em ações. Aí, pessoal, terceira diferença, cota é igual um valor percentual, né? A cota aí ela aparece um valor meio percentual, enquanto que a ação é um valor mobiliário, A transferência de cotas depende de Sobe o texto, professor. Oi? Sobe o texto um pouquinho que a gente não vê aí. Não vê? Aí. Então olha lá, a cota ela é um valor percentual e a transferência da cota depende de prévia alteração do contrato social. Enquanto que a ação, sendo um valor mobiliário, a transferência da ação se faz livremente no mercado, por termo técnico, pessoal, tradição. O que é tradição? É a entrega, né? Então, a cota, ela depende de a transferência depende de alteração do contrato, enquanto que a ação, a transferência se faz livremente no mercado, por tradição, por entrega, né? Então, igual eu quero vender meu celular, eu pego o dinheiro e entrego o celular. Né? Quero vender o carro, pega o dinheiro e entrega a chave do carro, né? Tradição livre no mercado aí, sem alteração documental alguma. Pessoal, e a última diferença não, né? Ainda tem mais uma. Olha lá, normativa. A sociedade contratual, ela tem como normativa o Código Civil, né? A sociedade contratual, ela é normatizada, ela é regrada pelo Código Civil, enquanto que a sociedade estatutária,
ela é normativa. Ela é normatizada pela Lei 6.404 de 76, que é a famosa Lei de SA, né? Tem uma lei própria. Sociedade estatutária, ela é normatizada pela Lei 6.404 de 76, que é a famosa Lei de SA. Pessoal, e a última, agora é a última, garanto para vocês, diferença é em relação aos tipos societários. Tipos societários. Tipos societários. Olha lá. A sociedade contratual, ela tem 3 tipos societários, que é a sociedade em nome coletivo, sociedade em nome coletivo. Depois, olha lá, a sociedade comandita simples, a sociedade comandita simples, e, por fim, a sociedade limitada. A sociedade limitada. Então, as sociedades contratuais, elas têm 3 tipos societários: sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples e sociedade limitada. Na prática, não existe sociedade em nome coletivo, não existe na prática. Não existe na prática sociedade comandita simples, não existe na prática. O que existe na prática é a sociedade limitada. O que existe na prática é a sociedade limitada. Pessoal, e esses são os 3 tipos societários de uma sociedade contratual, E a gente precisa ver aí os tipos societários agora de uma sociedade estatutária ou institucional, né? Tipos societários, então, de uma sociedade estatutária ou institucional. Aí, agora dá para ver tudo na mesma tela. Agora fica melhor. Bom, pessoal, vamos colocar aqui, ó, os tipos societários agora de uma sociedade institucional. Olha lá. São dois. Sociedade comandita por ações, sociedade comandita por ações e sociedade anônima, também chamada de companhia. Pessoal, quando vocês verem aí, num termo técnico, né, num texto técnico, a expressão companhia, tecnicamente é sinônimo não de empresa como um todo. Companhia é sinônimo de sociedade anônima. Então, sociedade anônima ou companhia. A sociedade comandita por ações não existe na prática, não existe. E o que existe na prática, de fato, são as sociedades anônimas. É o que se tem na prática. E com isso, então, a gente sistematizou todas as diferenças de uma sociedade contratual em relação a uma sociedade estatutária ou institucional. Então, a sociedade contratual, ela tem como ato constitutivo o contrato, ela tem o capital social dividido não em contas, em cotas, né? Cada cota é um percentual e a transferência da cota depende de prévia alteração do contrato. A normativa da sociedade contratual é o Código Civil e a sociedade contratual ela tem 3 tipos societários: sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples e sociedade limitada. E aí, do outro lado, as sociedades estatutárias, ela tem o ato constitutivo, um estatuto social. Esse estatuto divide o capital social em ações. A ação é um valor mobiliário de transferência livre e por simples tradição. A normativa dela é uma lei especial, a Lei 6.404/76, né, que é a lei de sociedade anônima. E a sociedade estatutária, ela tem 2 tipos societários, né? A sociedade comandita por ações e a sociedade anônima ou companhia. Pessoal, aí sempre vem alguém e me pergunta assim: professor, precisa decorar? Gente, precisa.
precisa decorar essas características aí, precisa decorar essas características. Evidentemente que vocês não vão usar essas características na prática, né? Só que, infelizmente, as perguntinhas de prova, né? Nossa prova nem tanto, que é bem lightzinho, mas as provas da OAB e depois de concurso público, elas cobram essas diferenças aqui. Então, precisa, sim, decorar, né? E, na verdade, essas diferenças aí é o básico do básico. A gente vai ver que tem muito mais coisa complexa aí, que também depende de decoreba puro. Infelizmente, a nossa matéria tem muito decoreba aí, né? Então, precisa decorar essa tabelinha aqui e essas características de cada uma delas. Isso é bastante perguntado em prova mesmo. Bom, pessoal, e é por isso que eu fiz essa tabelinha, né? Então, a gente fez essa tabelinha, a gente diferenciou e é importante verificar essas diferenças aí. Pessoal, então, por favor, se vocês puderem dar uma olhada, eu vou recortar essa tabelinha aqui e vejo se eu consigo mandar para vocês, né? Alguém sabe se dá para mandar arquivo pelo Teams? Pelo chat? Acho que não, né? Dá sim, professor. A Vânia já fez. Já fez? Já. Eu não estou conseguindo achar o chat aqui, na verdade. Esse é o problema. Aqui, mostrar conversa, achei. Vou tentar... Ah, sim, dá sim. Vou mandar, pessoal. Então, já vou mandar esse print que eu dei aqui dessa tabelinha para vocês. Aí vocês já colocam aí. Mas... acho que não foi. Infelizmente, o Teams hoje está complicado. Eu mandei carregar aqui do computador, mas infelizmente não foi. Mas depois eu mando para vocês aí. Ele está girando aqui de carregar o arquivo, mas não vai de jeito nenhum. Bom, parece que agora foi. Demora mesmo. Agora foi. Está bem lento mesmo, mas foi. Bom, pessoal, então deem uma olhadinha nessa tabelinha depois aí, né, que ela provavelmente vai ajudar. Demorou, mas foi. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou, então, esse critério classificatório, que é quanto ao ato constitutivo em sociedades contratuais e sociedades institucionais ou estatutárias, e a gente pode passar para o próximo critério, que é o critério quanto à nacionalidade da sociedade, né? Critério quanto à nacionalidade da sociedade. E quanto à nacionalidade, nós temos as sociedades nacionais e as sociedades estrangeiras aí, né? Sociedade nacional ou estrangeira. O problema é que a nossa lei, a lei brasileira, ela é bem rígida para que seja de fato uma sociedade brasileira. Para que seja uma sociedade nacional, para que seja uma sociedade brasileira, a lei exige que ela cumpra dois requisitos cumulativos. Olha lá, pessoal, são dois requisitos cumulativos, ou seja, um e outro. Primeiro requisito, ela tem que ser organizada segundo a lei brasileira. Então, tem que fazer um ato constitutivo ou contrato social ou estatuto social segundo a lei brasileira, né? E, claro, ela tem que ser registrada segundo a lei brasileira numa junta comercial aqui do Brasil, né? Então, organização de acordo com a lei brasileira, o ato constitutivo tem que ser realizado segundo a lei brasileira e ela tem que ser registrada, então, numa junta comercial brasileira. Professor, terminou? Não. Tem outro requisito e é um requisito cumulativo. Então, tem que ter também esse segundo requisito para ela ser brasileira. Só é brasileira se ela tiver sede de administração no Brasil. Se ela tiver sede de administração no Brasil. Então, tem que ser organizada segundo a lei brasileira e ter sede de administração no Brasil. E sendo requisitos cumulativos, se faltar qualquer um desses requisitos, não é uma sociedade nacional, não é uma sociedade brasileira. Ela vai ser, então, uma sociedade estrangeira.
Então, ainda que ela tenha sido organizada segundo o Brasil, segundo a lei brasileira, e ainda que ela tenha sido registrada na junta, de uma das juntas brasileiras, se ela não tiver sede no Brasil, ela não é brasileira, ela é estrangeira. E também, olha só, se ela ainda tiver sede no Brasil, se ela ainda for sediada no Brasil, mas ela não foi organizada segundo a lei brasileira, ou não foi registrada no Brasil, ainda que a sede seja aqui no Brasil, ela não é uma sociedade brasileira, ela é uma sociedade estrangeira. Então, veja que são 2 requisitos cumulativos. Pessoal, como que vai aparecer na prova? Olha lá, olha a dica, hein? Como que isso aqui vai aparecer na prova? Vai aparecer até os 2 requisitos. Vai aparecer os 2 requisitos. Mas esses 2 requisitos, organização, segundo a lei brasileira, e sede, não vão estar juntos, colados por e. Vão estar juntos, colados por ou. Então, dizendo assim, que será brasileira se tiver organização de acordo com a lei brasileira ou sede de administração do Brasil. Falso ou verdadeiro? Falso, né? Precisa ter os 2 requisitos juntos, né? E esses 2 requisitos, então, por serem cumulativos, eles têm que ser ligados pela conjunção aditiva e. Organização de acordo com a sede brasileira, com a lei brasileira e sede no Brasil. Pessoal, por que isso é importante? Porque, na minha opinião, isso é o contrário, é fugir né, o contrário senso aí, né? Todos os países querem sociedade nacional deles e, portanto, eles facilitam a criação de sociedade nacional deles. O Brasil não, né? O Brasil dificulta aí, né? Pô, se organizou segundo a lei brasileira, beleza, é brasileira. Né? Ou se tem sede no Brasil, beleza, é brasileira, vamos pegar a empresa para a gente, né? Não, Brasil não. O Brasil cria requisitos cumulativos e dificulta aí que uma empresa seja, de fato, considerada brasileira, né? E, portanto, faltando qualquer um desses requisitos, infelizmente, ela não vai ser brasileira, ela vai ser estrangeira, né? Então, a importância desse critério classificatório é a crítica que a gente pode fazer, né? É a crítica que a gente pode fazer. Pessoal, beleza, isso aqui? Tomem cuidado aí, né? Então, vou até escrever aqui, ó, conjunção e, conjunção e, né? Não pode ou, é conjunção e, um com o outro. Se tiver ou, é falso. Se tiver ou, é falso. Bom, pessoal, e o último critério classificatório, né? O último critério classificatório, que é quanto à responsabilidade. Classificação agora das sociedades, então, quanto à responsabilidade. E aqui é tranquilo porque a gente já viu, né? Aqui é tranquilo porque a gente já viu. As sociedades, então, ela pode ser de responsabilidade ilimitada. O que significa? Que os sócios têm que colocar dinheiro pessoal ou o patrimônio pessoal do sócio se responsabiliza pelas dívidas da própria sociedade. Sociedade ilimitada, né? Sociedade ilimitada. Os sócios, o patrimônio pessoal dos sócios se responsabiliza pela dívida da sociedade. Pessoal, vamos marcar aí quais são as sociedades de responsabilidade ilimitada? Importante. Olha lá. Quais são as sociedades de responsabilidade ilimitada? Primeiro, sociedade em... Opa, faltou esse. Sociedade em comum. A sociedade em comum, ela tem responsabilidade ilimitada. Sociedade em comum. Segunda, olha lá. Segunda, sociedade contratual em nome coletivo. Em nome, vou colocar em maiúsculo aqui. Em nome coletivo. Sociedade contratual em nome coletivo. É a segunda que tem responsabilidade ilimitada. Pessoal, a sociedade em comum é uma irregularidade. É uma irregularidade. Não é propriamente um tipo societário. É uma irregularidade. Que irregularidade?
Falta de registro. Falta de registro. Enquanto que, olha só, enquanto que a sociedade contratual em nome coletivo é um tipo societário, o que significa dizer que é sempre de responsabilidade ilimitada. Responsabilidade ilimitada. É da natureza da sociedade em nome coletivo, é da normativa da sociedade em nome coletivo, ela ser sempre de responsabilidade ilimitada. E esse é o motivo pelo qual não existe na prática. Ninguém quer fazer uma sociedade em nome coletivo, ter todo o trabalho de fazer uma sociedade em nome coletivo e continuar com responsabilidade ilimitada, né? O fato, então, dela ser de responsabilidade ilimitada é que faz com que ninguém opte por esse tipo societário. Isso não existe na prática. Eu ouvi dizer, né, não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que a última sociedade em nome coletivo registrada aqui na Junta Comercial do Estado de São Paulo foi na década de 50, década de 60, depois não teve mais, né? Porque ninguém quer. Você vai fazer uma sociedade que tem responsabilidade ilimitada? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, isso é algo formal apenas, né? Algo teórico. Isso aqui não tem existência prática nenhuma. Pessoal, essas são, então, as duas sociedades com responsabilidade ilimitada, né? E aí a gente faz uma observaçãozinha aqui, Rodrigo, a não ser que a sociedade seja com o Bill Gates, aí eu faria. Não tem problema nenhum. Deixa com ele, né? Aí, não, eu faria ilimitada se a sociedade fosse com ele. Tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Ele honra o que aparecer. Bom, pessoal, e uma observaçãozinha final aqui é em relação à cooperativa. A cooperativa, em regra, é ilimitada, exceto se houver expressa previsão contratual limitando a responsabilidade ao patrimônio da PJ, né, da pessoa jurídica, que é o que a gente conversou na aula passada, né? O Robson levantou o caso aí da Café Alta, né? E é uma verdade isso aí, patrimônio, né? Isso aí assustou muita gente, né? A Café Alta não tinha previsão expressa e, portanto, a responsabilidade da Café Alta foi, como é a regra, ilimitada. E aí os acionistas, os cooperados, tiveram que colocar dinheiro do bolso. Depois disso, acho que todo mundo traumatizou e as cooperativas, então, pelo menos na nossa região, passaram a todas ter previsão expressa, no sentido de que aquela cooperativa, em razão da previsão expressa, passa a ter responsabilidade limitada, mas tem que ter. Então, antes de vocês assinarem um contrato de cooperativa se tornando cooperados, aí verifica se tem previsão expressa dizendo que aquela cooperativa ela adota a responsabilidade limitada, porque se não tiver, a responsabilidade dela vai ser ilimitada e aí corre-se o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com os cooperados da Café Alta, né? Bom, pessoal, com isso a gente terminou a sociedade de responsabilidade ilimitada e a gente pode falar um pouquinho agora da sociedade de responsabilidade limitada. Quais são, o que é, né, a sociedade de responsabilidade limitada? A sociedade de responsabilidade limitada tem as dívidas limitadas ao patrimônio da própria pessoa jurídica, de modo que o patrimônio pessoal do sócio não é atingido, é blindado aí, né? Pelas dívidas da pessoa jurídica respondem apenas o patrimônio da própria pessoa jurídica. É claro que tem exceção, que é a desconsideração da personalidade jurídica, né? Mas a regra, né, é que seja assim, que a responsabilidade seja limitada ao patrimônio da própria empresa. Pessoal, vamos colocar aqui os tipos societários, exemplos de sociedade limitada. Primeiro exemplo, pessoal. Primeiro exemplo. Sociedade despersonificada em conta de... Vou colocar maiúsculo também. Em conta
em conta de participação, né? O primeiro exemplo é a sociedade despersonificada em conta de participação, que é aquele caso que a gente encerrou na aula passada, né? Em que se tem um sócio participante e um sócio oculto. A responsabilidade é totalmente do sócio administrador, né? Do sócio ostensivo. O sócio oculto não tem responsabilidade nenhuma, né? Então, sociedade limitada ao sócio ostensivo, que é o sócio gestor, que é o sócio que realiza toda a atividade. O sócio oculto, né? O sócio participante, ele não tem responsabilidade nenhuma. Segundo exemplo, pessoal, sociedade contratual limitada, né? Tipo assim, 90% das empresas, 90% das empresas são sobre a forma de sociedade contratual limitada, né? Sociedade contratual limitada. E, junto com ela, com uma única diferença, que é, enquanto a sociedade contratual limitada precisa de sócios, no mínimo 2, essa que a gente vai falar agora é igualzinho, só que é feita com um sócio só. Quem lembra? A EIRELI, né? A empresa individual de responsabilidade limitada. E vamos aproveitar aqui e já colocar as diferenças. Olha só, pessoal. Na sociedade contratual, você precisa de pluralidade de sócios. Enquanto que na EIRELI, unicidade de sócio. É um sócio só. Na sociedade limitada, o capital social é livre. Enquanto que na EIRELI, artigo 980-A do Código Civil, capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos, né? Capital social aí na EIRELI de, no mínimo, 100 salários mínimos. Terceira diferença, a sociedade limitada, ela tem o nome empresarial, né, já deixar de cara aqui, ou por firma social ou por denominação, seguido do termo final, LTDA, né? Então, a sociedade limitada, ela tem o nome empresarial dela por firma social ou denominação, seguido aí LTDA, de LTDA. Enquanto que a EIRELI, ela tem o nome empresarial, só por firma social, só por firma individual, né? A EIRELI, o nome empresarial dela é só por firma individual, seguida do termo EIRELI, né? E essas, então, são as diferenças entre as duas. E qual que é a semelhança entre as duas? As duas, tanto a sociedade limitada quanto a EIRELI, elas têm ambas responsabilidade limitada ao patrimônio da própria pessoa jurídica, sem atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Rodrigo, pode mandar isso também, esse quadro? Mando, eu vou diminuir ele e já mando para vocês também. Então, bacana. só colocar aqui. Obrigado. Pessoal, vamos imaginar que é isso. Pessoal, e a última sociedade limitada que a gente tem? A sociedade estatutária ou institucional, sociedade anônima. A última sociedade de responsabilidade limitada que a gente tem é a sociedade estatutária ou institucional anônima. Pessoal, e é por isso que as grandes empresas, claro, optam justamente por esse tipo societário, sociedade anônima, né? Porque ela tem responsabilidade, então, 100% limitado,
né? Ela tem responsabilidade, então, 100% limitada. Essa daí. Bom, pessoal, terminamos aí a sociedade limitada, né? Terminamos aí a sociedade limitada e a gente pode falar da última espécie de sociedade dentro desse critério classificatório quanto à responsabilidade, que ou são as sociedades mistas. As sociedades mistas. As sociedades mistas. Nas sociedades mistas, olha só, parcela dos sócios tem responsabilidade ilimitada, de modo que deve o patrimônio pessoal para pagar a dívida da sociedade. Enquanto que a outra parcela dos sócios tem responsabilidade limitada, ou seja, tem o patrimônio protegidinho, né? Então, sociedade de responsabilidade mista, ela tem os dois tipos de responsabilidade dentro dela. Parcelas dos sócios vão ser de responsabilidade ilimitada e parcelas dos sócios vão ser de responsabilidade limitada. Pessoal, e a gente tem dois exemplos desse tipo de sociedade aqui. Dois exemplos, olha lá. Dentro das sociedades contratuais, nós teremos a sociedade comandita simples. A sociedade comandita simples, ela é uma sociedade de responsabilidade mista, porque uma parte dos sócios tem responsabilidade ilimitada e a outra parte dos sócios tem responsabilidade limitada. E dentro das sociedades estatutárias ou institucionais, dentro das sociedades estatutárias ou sociedades institucionais, nós temos aí também com responsabilidade mista a sociedade comandita por ações. Sociedade comandita por ações. De modo que a gente conclui que o termo comandita significa o que para o direito empresarial? Misto. O termo comandita, ainda que seja um termo bem estranho aí, né? O termo comandita para o direito empresarial, ele significa mista, né? Ó o Mzinho aqui de mista, de comandita, ó o Mzinho aqui de mista, né? Então decorem aí. Apareceu comandita significa mista. Então a sociedade comandita simples era uma sociedade contratual com responsabilidade mista. Parcela dos sócios tem responsabilidade ilimitada e outra parcela dos sócios tem responsabilidade limitada. Respondeu a minha pergunta, né, Rodrigo, daquele dia. E a sociedade comandita por ações, parcelas dos acionistas vão ter responsabilidade ilimitada e a outra parcela, né, outros acionistas vão ter responsabilidade limitada. Pessoal, alguém vai fazer sociedade para ter responsabilidade ilimitada? Ainda que mista? Ainda que um pedaço? Não. Então, na verdade, nenhum desses exemplos aqui existem na prática. Isso aqui não existe na prática. Isso é só previsão teórica do ordenamento jurídico. Isso aqui não existe na prática, né? Rodrigo. Oi? Se não existe na prática, e você disse que a última foi em 1960, por que ainda permanece no ordenamento? Em nome coletivo, né? Eu ouvi falar que foi na década de 60. Mas essas não existem, correto? Certo. Na prática. Por que existe ainda, que a gente estuda, que a gente vai verificar, por que existe no ordenamento jurídico, no direito empresarial, se é para facilitar, por que complicar para a gente estudar esse treco aí? Isso é um problema, né? Por quê? Então, vamos por parte. Por que a gente estuda? Primeiro, porque está no ordenamento jurídico. E segundo, porque cai em prova, né? Não na minha prova, né? Em prova em geral, cai na OAB, cai no concurso público, né? Isso aqui cai em prova ainda, né? Fechado. Não, eu não sei isso. Sabe o que acontece? Isso se mantém no ordenamento jurídico.
Deixa eu falar um Por que pouco. que alguém pergunta alguma coisa que não existe na prática? Eu acho que inútil isso aí é... Preciato, é o seguinte, ela é internacional, ela tem que aderir. Isso aí faz bastante sentido, né? Isso faz bastante sentido, né? Talvez seja... Por que ainda exista no nosso ordenamento jurídico? Porque é uma normativa, provavelmente é uma normativa internacional entre todas as empresas. E aí não é só uma questão, às vezes, de tirar do nosso ordenamento aqui no Brasil, né? Você teria que tirar de todos os ordenamentos, e para conseguir fazer isso é muito difícil, né? Então, pode ser um fundamento interessante, porque isso ainda é mantido no nosso sistema, né? Mas, enfim, né? Por que a gente estuda? Porque isso cai em prova, né? Isso está no código, isso cai em prova, né? Infelizmente, cai em prova. E por que cai em prova? Não é porque está no ordenamento jurídico. Por que está em prova? Pelo seguinte, como isso não tem aplicação prática, quem é da prática, quem aprendeu no dia a dia, não vai saber isso aqui, né? E aí, para pegar o cara que realmente estudou, e é uma questão de limitação, né, para verificar grau de estudo, é uma pergunta interessante, porque só sabe isso quem realmente estudou isso, né? Quem teve aula disso, quem pegou material sobre isso. Então, acaba limitando bastante né, o pessoal da prática, né? E você tira o cara da prática da jogada. Você só vai pegar o cara que tem conhecimento teórico ou que teve tempo de estudar. É uma sacanagem, mas a gente sabe que as provas... Às vezes não serve para absolutamente nada. Não, dificilmente você vai ver... Eu conheço muita gente que estudou, que se dedica, que passa em concurso e que são profissionais com qualidades inferiores de que aqueles que têm na prática o trabalho. Então, eu acho que essa crítica... Isso aí só serve para concurso e prova, ponto. Provavelmente, né? Essa crítica que o Speciato está fazendo é muito, né, contundente, muito, na minha opinião, correta mesmo. Isso acontece, né? E não é uma crítica, na verdade, à matéria, é uma crítica na forma de cobrança dos conteúdos, né? De todas as provas, né? No nosso caso, prova da OAB, concurso público, mas é uma crítica que se faz e eu concordo com ele, é uma crítica que se faz ao conteúdo de prova, né? Inclusive, professor, eu sei porque nós estamos estudando, porque se está no ordenamento jurídico e é um componente curricular que faz parte do nosso curso, é óbvio que é preciso que a gente saiba que ele existe, né? Senão, amanhã nós vamos alegar que nós fomos cerceados de um direito de conhecimento desse conteúdo. Mas que na prática para nada serve, a não ser isso, eu não tenho dúvidas. Isso aqui realmente na prática não serve, né? Você tinha levantado um ponto que eu achei, me passou aqui na cabeça um comentário, e depois acabei esquecendo também, né? A gente, com a tecnologia, você acaba perdendo o calor do momento, né? O Heat of the Moment, o pessoal aí mais antigo deve lembrar daquela música do Asia, né? Heat of the Moment. No presencial você tem o calor do momento aí, né? E aí lembra e tal. Eu ia comentar alguma coisa e esqueci. É um problema, na verdade, da forma que o Brasil cobra, né, os conteúdos de prova. Mas realmente isso aqui é conteúdo de prova. Sim, lembrei. O problema é que isso não acontece só nesse ponto da matéria de direito empresarial. As provas de direito empresarial, elas são terríveis porque os examinadores cobram detalhes, né? Teve recentemente uma mudança do quórum de instalação e quórum de deliberação de assembleia de sociedade limitada. Os caras pediram na prova decoreba de quórum. Você tinha que saber se era maioria simples, se era maioria qualificada, se era a maioria absoluta, se era maioria relativa. Não dá, né? Não dá para você decorar isso. Cada tipo de pauta a ser lançada numa assembleia, ela tem um quórum próprio, né? Ninguém sabe isso de cabeça. E ninguém sabia, aí veio uma mudança e os caras pediram decoreba na prova de quórum de instalação e quórum de deliberação. Não dá, né? Não dá. Mas, infelizmente, o direito empresarial tem muito disso, né? Infelizmente, o direito empresarial tem muito disso. E é por isso que o direito empresarial, né, é tão odiado aí nas graduações.
porque detalhe, às vezes não é coisa com tanta utilidade, como é o nosso caso, utilidade nenhuma, e os examinadores não só pedem o que não tem tanta utilidade, como pedem o decoreba disso que não tem utilidade, né? Então, realmente é uma crítica que deve ser feita às provas em geral, em especial às provas de direito empresarial, né? E eu acredito que vocês já devem ter escutado aí, né? Todo mundo que fez direito fala, né? Puta, direito empresarial é um saco, eu não aguentava direito empresarial. E é justificado. Não porque a matéria seja chata, eu acho que não. Olha o tanto de coisa, né, que a gente pode discutir dentro do direito empresarial, né? O Luciano sempre está trazendo, o Robson, né, os Especiato, né? Estão sempre trazendo fatos aí que a gente pode discutir. Mas quando a gente sai dessa discussão prática e entra na matéria teórica e pensa em prova de direito empresarial, aí a coisa pega. As questões são bem difíceis. As questões são na contabilidade tem tudo isso aqui, ó, da comandita, tudo também. É por isso que eu fiz a pergunta na anterior, na aula anterior. Para que é, né? Mas existe também na contabilidade e é internacional. Eu não sei qual que é a regra da contabilidade, né? Porque prever, a gente entende, porque está no ordenamento jurídico, né? E o contador vai ter que saber essa sistemática. Vai encontrar na prática? Não, mas está no ordenamento jurídico, né? Mas faz parte de todo o currículo de direito empresarial, né? Na contabilidade também, mas realmente não tem aplicação prática, né? E na prova de contabilidade também, que é o CRO, né? Conselho... É o CRO? O CRO é de dentista. CRC, né? Desculpa, CRC. É o CRC. CRC e CFC. É a Confederação Regional de Contabilidade. A prova deles é terrível também. É tão ou mais difícil que a nossa prova da OAB, né? E cai isso também. Ela é muito difícil. Já fiz, já. Sei. Já fez? Eu nunca fiz a contabilidade. É complicado. É muito difícil. Mais difícil que a nossa prova da OAB, né? E cai esse tipo de coisa também. Então, são críticas muito pertinentes aí de um todo. E não sei se vocês tiverem oportunidade, se não tiverem ainda, entrem no site do QConcursos, né, .com, fazendo merchan aí, QConcursos.com, e comecem a responder questões de direito empresarial. Vocês vão ver que é punk, né? Claro que a gente não teve muita coisa, não aprofundou muito, até por falta de tempo e toda essa situação que a gente está vivendo aí, né? Mas vejam as questões, são muito difíceis, né? E cobra decoreba mesmo, infelizmente. É um problema da nossa série mesmo. Bom, pessoal, vamos terminar então, né? Então, sociedade comandita, aí, comandita significa misto, né? Parcela é de ilimitada e parcela é limitada. Bom, agora, já que a gente fez toda essa crítica, vamos dizer um caso em que eventualmente pode ser interessante criar uma sociedade comandita. Olha só, pessoal, dependendo do tipo de contrato, né, se for algo muito arriscado aí, pode ser que o contratante exija que a outra empresa ela seja uma sociedade comandita, né? Inclusive o poder público. O poder público pode abrir um procedimento licitatório e colocar no edital que uma das exigências para a contratação daquela empresa é que aquela empresa contratada ela seja uma sociedade comandita. Por quê? Porque se ela é comandita, ao menos uma parcela dos sócios vão ter responsabilidade ilimitada. De modo que, se der algum problema naquele contrato, naquela empresa, para o ente contratante, principalmente o poder público, fica muito mais fácil entrar com ação contra aquela empresa, né? E sem necessidade alguma de desconsideração da personalidade jurídica, conseguir eventualmente ir em cima do patrimônio pessoal do sócio e lucupletar-se, né, em caso de prejuízo aí sobre o patrimônio pessoal do sócio. Então, eventualmente, a gente não tem isso aqui na prática, mas às vezes... Então, sabe quando você para uma criança... a gente não tem isso aqui na prática, né? Mas, eventualmente, seria interessante, mantendo isso no ordenamento jurídico, eventualmente seria interessante, às vezes, o poder público usar. Coloca lá, faz um edital
de licitação, edital bom, para ter interessado, para ter licitante, porque também, se não aparecer ninguém, não adianta nada, né? Então, um edital bom, para ter interessado, né? E que remunere, né, condignamente esse interessado contratado também. Mas coloca uma cláusula lá que tem que ser uma sociedade comandita. Por quê? Vindo a sociedade comandita, uma parcela dos sócios vai ter responsabilidade ilimitada, e aí, caso haja algum prejuízo, fica fácil. Aquele sócio acaba respondendo pelas dívidas da sociedade. Poderia ser, Rodrigo, poderia ser da IABAS aí, desses respiradores, poderia ter feito isso. Vai dar problema isso aí. É que hoje, né, por conta da pandemia, o respirador foi tudo meio a toque de caixa, né? Foi tudo meio correndo. Mas vai fazer uma licitação... Quebraram o contrato. Coloca lá, fala, tem que ser uma sociedade comandita, que aí vai estar ampliando demais a garantia dela, né? Senão, o que o sócio faz? Deixa a empresa quebrar, não tem patrimônio, a empresa em si não tem patrimônio nenhum, o cara fica lá no bem bom e o poder público dança. Se fosse uma sociedade comandita, o poder público não teria esse prejuízo, porque ele poderia incidir sobre o patrimônio pessoal do sócio. Então, às vezes é interessante ter no ordenamento jurídico, né? E o problema não é ter no ordenamento jurídico, né? O problema é não se valer dos instrumentos que o ordenamento jurídico traz para a gente, né? Se o poder público principalmente tivesse essa visão, acho que ajudaria bastante. Então, seria uma forma interessante de aumentar a garantia para o poder público. Bom, pessoal, mas aí a gente termina, então, a nossa matéria, né? Parando aqui na classificação, terminando a classificação das sociedades, e aí, na próxima aula, a gente fala justamente dos tipos societários contratuais. A sociedade em nome coletivo, a sociedade comandita simples, né? E a sociedade limitada, né? São as principais sociedades contratuais que a gente tem. Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação, né, dado o adiantado da hora, para o vídeo não ficar muito grande, e a gente continua conversando aqui tranquilo, batendo um papo aí. Não deixa